Vamos trazer informações a respeito do crescimento do número de casos de internações no Hospital Getúlio Vargas. O Hospital Getúlio Vargas aumentou o número de casos de Covid. Nós temos, inclusive, uma tela que nós vamos mostrar para você, trazendo o crescimento gráfico desses casos e qual foi o ponto mais crítico. Nós temos aí as informações do gráfico que foi elaborado aqui pela nossa produção. Aí está ele. Número de internações por Covid no Hospital Getúlio Vargas. Veja só, o número sai crescendo de março, abril, maio, junho, chega ao seu topo em julho, e aí nos meses de agosto, setembro e outubro, ele tem um declínio. Mas olha só como aumentou o número de casos de internação por Covid e como está mais ou menos estável aí em setembro e outubro, né, nesses últimos 2 meses. São os registros que foram feitos pelo Serviço de Inteligência, Serviço de Acompanhamento Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, que mostra que já tivemos aí um período bem crítico no mês de julho. Eu vou falar ao vivo agora, vou falar ao vivo com a Nájila Fernandes, que vai trazer mais informações para nós do Hospital Getúlio Vargas. O hospital está registrando o aumento, está crescendo esse número de casos ou está estável, como nós vimos no gráfico? Nájila, boa tarde para você. Oi, Joelson, boa tarde novamente. É exatamente como você apresentou aí no gráfico. Olha, de abril a outubro, o hospital recebeu 625 pacientes com a doença. Mas quem vai passar melhores informações para a gente é o diretor-geral do HGV, doutor Gilberto Albuquerque, com quem eu vou conversar a partir de agora. Boa tarde, doutor. Boa tarde a você, boa tarde ao Joelson e aos telespectadores aí da Cidade Verde. Bom, aqui a gente pode atribuir essa crescente. Olha, em todos os países onde houve essa doença, 5 a 7 meses depois, teve a segunda onda. Aqui no Brasil, nós temos um fato que pode levar à antecipação da segunda onda, que é o movimento político. O movimento político, as pessoas se cumprimentam muito, se visitam muito, formam aglomerações pequenas, médias e até grandes. E isso facilita muito a transmissão do vírus. Então a perspectiva nossa era que em janeiro ou fevereiro a gente pudesse ter uma segunda onda. Mas devido a esse momento político, nós deveremos ter isso antecipadamente. Ou seja, o senhor já está garantindo que infelizmente o Piauí também vai passar por essa segunda onda. Todos os países onde tiveram Covid, eles tiveram segunda onda. Então nós também teremos. O pico dela vai ser maior ou menor dependendo do comportamento da população. Se a população tiver um certo isolamento social, certamente nós teremos um pico menor. Se não, nós teremos um pico maior ou até parecido com o que tivemos antes. Doutor, a gente tem agora do estúdio, Joelson quer fazer uma pergunta para o senhor. Joelson. Doutor Gilberto, o senhor falou aí da possibilidade do crescimento. Olhando para o gráfico, a gente percebe que o mês de julho e agosto foram os períodos assim que tiveram maior número de atendimentos ou pessoas internadas por conta da Covid-19. E naquele período estava tudo fechado, as atividades estavam todas suspensas. Agora, com a reabertura, não se observou esse crescimento. Por que o gráfico não aponta esse aspecto que o senhor está colocando como um aspecto arriscado para a Covid-19? Joelson, é o seguinte, o HGV, ele recebe pacientes referenciados de outros hospitais quando o paciente está muito grave. Ou então de outras UTIs do interior, principalmente, quando não tem o recurso total que o paciente precisa. Então isso aí mostra para a gente a gravidade da doença. As UTIs do interior melhoraram o padrão, medicamentos foram adquiridos aí conforme os protocolos atuais e, no entanto, essa demanda está aumentando. Então ela está aumentando em número, principalmente do interior, e em gravidade, porque nós já atendemos exatamente esses pacientes de maior gravidade. Entendeu? Fazendo um raio-x dos leitos de UTI hoje do Hospital Getúlio Vargas em relação a pacientes na Covid-19, qual é a situação? 100% lotados. Enfermarias também 100% lotados. Bom, nesse caso a população tem grande participação em relação a essa crescente, doutor? Com certeza. Como eu falei, esse momento que a gente ficou isolado, quando fez aí uma abertura, mesmo que parcial, mas as pessoas foram muito além do que era permitido. Por quê? Você estava 4, 6 meses aí fechado, um certo isolamento, de repente abriu,
que a pessoa tem uma ideia aí de liberdade, né? Então você aglomera, você sai, você tem contato com outras pessoas e isso é a maneira que o vírus gosta de transmitir. Então, já se tem, então, um planejamento, já que é garantido também o nosso estado passar por essa segunda onda, doutor? Isso aí, durante esse período de dificuldade da pandemia, as unidades de saúde vieram se estruturando. Então, hoje a gente pode até garantir que, se vier uma segunda onda, as condições são muito melhores do que quando começou. Porque as equipes foram se especializando, os hospitais foram melhorando, foram se aparelhando. Então, provavelmente, a consequência dessa segunda possa ser melhor conduzida do que foi antes. Com esse tempo todo, a gente aprendeu muita coisa com o Covid já. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, por sua disponibilidade também. Tá aí, Joelson. Infelizmente, como disse o doutor, é esperar essa segunda onda de fato chegar, mas pelo menos estrutura realmente, como disse o doutor Gilberto, a gente já tem essa estrutura e é contar agora também com a participação da população, a minha, a sua, de todos nós, né? Continuar aí com as medidas que a gente já vem seguindo desde o comecinho do ano praticamente, quando a pandemia chegou aqui no nosso estado, higienização das mãos, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, enfim, tudo que a gente puder fazer, a gente tem que continuar fazendo para evitar passar aí quem ainda não passou, não é, pela doença. Joelson.